Olá pessoal, sou o professor Hamilton, né, e nessa última aula sobre níveis de organização dos seres vivos, a gente vai tratar um pouco da origem e da função de alguns sistemas fisiológicos. Eu não vou tratar de cada um deles, né, não vai ser uma visão extensiva sobre cada um deles. Eu queria comentar um pouco quais foram as pressões seletivas, né, para a origem e para o funcionamento de alguns desses sistemas, né. Na aula passada a gente falou muito de meio interno, né, desse compartimento líquido no qual as células vivem, né, e de mecanismos de manutenção da homeostase, né, da constância desse meio interno. Eu quero agora ampliar um pouco essa ideia, né, falando de como vários sistemas fisiológicos trabalham de maneira integrada para a manutenção dessa homeostase. Né, só lembrar, aqui essa figura está esquematizado, estão esquematizados alguns desses sistemas. Lembrando que alguns sistemas que a gente concebe às vezes como fazendo parte do meio interno não são, né? Por exemplo, o trato gastrointestinal, né, uma parte grande do sistema digestório, que é esse tubo aqui que começa na boca e termina no ânus, todo o trato gastrointestinal é considerado meio externo, é um tubo que atravessa a gente, né, mas não é meio interno, não faz parte desse compartimento aquoso no qual as células vivem. Assim como o trato respiratório, né, o ar que entra pela minha traqueia, vai até os brônquios, os bronquíolos, alvéolos, isso também é meio externo, né? Trato urinário, idem, né? Ou seja, meio interno é aquele compartimento aquoso que está dentro do organismo, tudo bem? Então a gente vai tentar um pouco entender como é que funciona, ou qual foi a pressão seletiva para a origem desses sistemas. Antes de fazer isso, eu queria comentar dois princípios básicos que vai ajudar a gente a entender o porquê da existência desses sistemas, né? A primeira coisa que eu queria comentar, o primeiro ponto que eu queria comentar, é a relação entre, né, ou a razão entre área da superfície corporal, né, ou uma área de superfície, e o volume de uma estrutura qualquer, né? Pega uma célula, por exemplo, existe uma relação que eu posso estabelecer entre a superfície dessa célula, a área da superfície dessa célula e o volume dessa célula. Por que essa relação é importante? Porque é através da superfície dessa célula que vão ocorrer trocas, né, de nutrientes, né? E essas trocas vão acontecer quanto maior for essa superfície, é claro, né? E a gente pode perceber, por meio dessa figura, que à medida em que uma célula aumenta de tamanho, ou que uma estrutura aumenta de tamanho, a razão área-superfície, né, área de superfície e volume, diminui, né? O que eu quero dizer? Vamos pegar essa figura como exemplo e vocês vão entender. Imagina que eu pego uma célula e aumento o raio dela, que aqui é 1, eu aumento 2 vezes ou 3 vezes, né? Uma célula cujo raio aumenta 2 vezes ou 3 vezes. Correspondentemente, a área de superfície dessa célula vai aumentar de 1 para 4 para 9, né? A área da superfície da célula. E o volume vai aumentar em 27 vezes, né? Uma vez, 8 vezes, 27 vezes. Ou seja, isso quer dizer que quando a célula aumentou de tamanho, o seu volume aumentou muito mais do que a área da sua superfície. Ela ficou com muito mais volume em relação à superfície para troca, né? Isso é importante do ponto de vista fisiológico. Do ponto de vista celular também, né? Se a gente parar para pensar que essa célula, isso acaba impondo um limite para o tamanho, para o crescimento celular. Uma célula não pode crescer indefinidamente porque ela não vai conseguir fazer troca na taxa suficiente para a manutenção da sua vida. Ou mesmo se ocorrer essa troca, imagine o caminho que uma substância que foi trocada aqui na membrana celular, aqui na superfície, vai ter que percorrer para chegar até o núcleo, por exemplo. O tamanho começa a ficar impeditivo para o crescimento celular, por um outro motivo que eu quero discutir daqui a pouco. Tudo bem? Outro fato que eu quero discutir com vocês está relacionado a um processo de transporte de substâncias que a gente chama de difusão, né? O que é difusão? Todo mundo já teve a experiência de jogar um pingo de tinta ou de algum corante num recipiente com água, né? Por exemplo, imagina que eu pego um copo d'água, como esse aqui, né? A gente olha para esse copo e a impressão que a gente tem é que eu tenho um líquido, né? Na verdade tem um líquido homogêneo aqui, mas que está tudo paradinho, né? Tudo calminho. Mas vocês sabem que pelo fato da temperatura do líquido desse copo não estar no zero absoluto, as moléculas que compõem a água estão em movimento. Elas estão num movimento aqui aleatório, browniano, se chocando umas com as outras. A gente não vê isso, mas esse movimento existe, é um movimento natural, né? As moléculas têm energia cinética e a energia relacionada ao movimento dessas moléculas. E se eu pingar uma gotinha de tinta aqui, devido ao fato das moléculas da tinta e as moléculas da água estarem em movimento, elas vão se chocar e a tinta vai se dissolver, né? Ela vai, por difusão, começar
a ocupar todas as regiões desse copo d'água. Né? A mesma coisa que se eu pego um frasco de perfume e abro aqui, né? As moléculas desse perfume logo vão começar a se difundir pelo ambiente, pelo simples fato de que elas possuem energia cinética, elas estão em constante movimento, se chocando umas com as outras, né? De maneira aleatória, de maneira probabilística, e esse é o princípio da difusão. Né? Posso exemplificar nessa figura. Imagina que isso aqui é um recipiente com fluido qualquer, com água, por exemplo. Eu não estou mostrando as moléculas de água. Eu pingo uma gota de tinta amarela, cheia de moléculas aqui dessa tinta, desse pigmento. Com o tempo, elas vão começar a se chocar com as moléculas da água e entre si também, né? E aí, por difusão, né, um processo natural, um processo que não requer energia, a não ser a energia cinética natural dessas moléculas, e um processo completamente aleatório, ou seja, não tem nenhuma direção, né? A água não vai do mais concentrado para o menos concentrado porque ela quer ou porque existe alguma finalidade, alguma tendência natural para que isso aconteça. É simplesmente um processo probabilístico. Né? Se eu colocar, por exemplo, uma membrana no meio desse recipiente aqui, essas moléculas, lembrando que elas estão sempre em movimento, né? O que vai acontecer? Elas vão se chocar umas com as outras, algumas vão se chocar com essa membrana. Imagina que essa membrana possua poros, né? Imagina que essa membrana seja semipermeável, possui poros que permitem a passagem desse pigmento. Uma hora, uma molécula vai passar do lado A para o lado B. Né? Por quê? Porque aqui está mais concentrado do que o lado A está mais concentrado do que o B? Não, né? O motivo foi pura probabilidade. Tem muita molécula aqui de tinta e muitas moléculas de tinta aqui e poucas moléculas aqui. A probabilidade de passar daqui para cá acaba sendo grande. Né? É possível que moléculas do lado B voltem para o lado A? Claro que é possível, não é porque aqui está mais concentrado que isso não vai acontecer. É possível que dentro desse choque, desse movimento completamente aleatório das moléculas, uma molécula passe daqui para cá. Né? Só que é menos provável, né? Dado que eu tenho mais moléculas do lado A do que para o lado B. Ou seja, existe fluxo contrário, mas esse fluxo é menor. Então, num sistema como esse, as moléculas vão passando de um lado para o outro, até que, né, vai chegar um momento em que a concentração de moléculas de um lado vai ser parecida com a concentração de moléculas do outro lado, de maneira que a probabilidade de uma molécula passar do B para o A é a mesma do que de uma molécula passar do A para o B. Nesse momento, a difusão para? Não, ela continua, só que o fluxo é igual para os dois lados, a resultante aí é zero. Notem que é um processo completamente mecânico, né, mecanicista, probabilístico, não é um processo, né, não existe nenhuma tendência natural de ir do menos concentrado para o mais concentrado. Isso passa um pouco a ideia da filosofia mecânica que a gente discutiu algumas aulas atrás, né, do mecanicismo, em que eu concebo a natureza como formada por partículas que estão lá interagindo de maneira mecânica, choques, né, matéria e movimento. Isso aqui acho que ilustra bem aquele princípio que a gente viu algum tempo atrás. Outra coisa importante da difusão, né, uma coisa importante a respeito da difusão, é que pelo fato desse movimento ser completamente aleatório, né, ser um movimento que não segue tendência nenhuma, a difusão acaba sendo um processo muito eficiente de transporte de substâncias para distâncias curtas, mas muito pouco eficiente para distâncias longas. O que eu quero dizer? Imagina que imagina que isso aqui é uma partícula, uma determinada molécula que está se difundindo, né, está se movimentando por difusão. O movimento dela é completamente aleatório. Imagina que eu pego como aleatório, imagina que eu vou fazer um sorteio aqui. Eu vou pegar uma moeda, né, eu tenho uma moeda aqui, imagina que eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear, vou fazer um experimento que eu recomendo muito que vocês repitam em casa, que eu acho que é um experimento que instrui muito a gente a respeito desse movimento aleatório de moléculas no ambiente. Façam o seguinte, peguem um objeto e assumam que esse objeto é uma molécula. Né? E façam o seguinte, peguem uma moeda, né, e façam um sorteio. Se cair cara, vai para a direita. Aí façam um sorteio de novo. Se cair coroa, vai para a esquerda. E fiquem jogando. Fiquem repetindo esse sorteio, jogando para um lado, para o outro. Vocês vão ver que essa molécula vai ficar passeando em cima da mesa de vocês, mas não vai sair muito do lugar. Né? Porque para ela ir para lugares muito distantes, eu teria que tirar cara. Isso não acontece. Eu tiro cara, depois coroa, cara, coroa. Então essa molécula ela fica circulando por aqui, né? Pelo fato do movimento ser aleatório. Então, a difusão, ela funciona bem em curtas distâncias, mas imagina que essa molécula agora ela tem que chegar em uma distância muito longa, isso vai acontecer? Uma hora vai, mas vai demorar muito tempo.
né? A figura aqui mostra, né, ilustra o tempo necessário para a difusão de uma partícula, por exemplo, de oxigênio, né, em função da distância, né, em micrômetros aqui, só para pegar uma unidade mais conhecida da gente, né. Para uma molécula se difundir 1 milímetro, isso levaria 8 minutos, né, é muito tempo. Ou para uma molécula se difundir por 1 centímetro, 14 horas. Imagina uma molécula se difundir por vários centímetros ou 1 metro. Né? Isso poderia levar meses, anos. A gente não pode, um organismo não pode se dar o luxo de esperar isso acontecer. Né? Imagina que eu acabei de absorver uma molécula lá no meu alvéolo, lá nos pulmões, uma molécula de oxigênio, e essa molécula tem que chegar em todas as células do meu organismo, tem que chegar até o dedão do pé, né? 1 metro, 1 metro e meio de distância. Por esse processo de difusão que eu acabei de mostrar para vocês. Né? Isso poderia levar, sei lá, meses, até anos para acontecer. Não dá para, né? Isso não é compatível com a vida. Ou seja, esse outro fato foi um fato importante, né? Uma pressão importante para o surgimento de sistemas especiais de transporte no organismo, para além da difusão, que eu vou comentar com vocês agora. Ou seja, né, eu posso ressaltar 3 pontos importantes aqui que vão ajudar a gente a entender um pouco qual foi a pressão para o surgimento de alguns desses sistemas fisiológicos que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, né, como a gente viu, a razão superfície e volume, ela diminui à medida em que os organismos aumentam de tamanho. Então, organismos grandes, como o caso do organismo humano, a área de superfície e volume, ela é muito baixa. A gente tem muito volume para pouca superfície. Eu não consigo trocar substâncias só através da pele, como um organismo unicelular, um protozoário ou um organismo menor consegue. A difusão, através de uma membrana, e existem várias membranas no nosso organismo, a gente vai ver, ela é diretamente proporcional à área disponível da membrana, é claro. Né? Quanto maior a área disponível para uma substância se difundir através, né, de uma membrana entre 2 compartimentos, vai ser proporcional ao tamanho da área. Né? Ou a área disponível. Né? E, finalmente, isso que eu acabei de mostrar com o sorteio da moeda. Ou seja, o tempo de difusão aumenta muito com o aumento da distância. É uma reação em que o tempo ele é proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, eu aumento um pouquinho a distância, o tempo aumenta bastante. Justamente pelo fato da difusão ser esse processo que depende desse movimento aleatório das moléculas. Tudo bem? Com esses 3 princípios, com essas 3 coisas em mente, a gente consegue entender um pouco o porquê da existência de alguns órgãos, né, que compõem o nosso meio interno, nosso meio aquoso ali. Né. Por exemplo, né, como eu comentei com vocês, imagina que uma substância que todas as substâncias que a gente absorve, ou respirando, ou ingerindo, tivessem que atingir a todas as células do meio interno, né, presentes no meio interno, por difusão. Dado o tamanho do nosso corpo, isso é impossível. Isso foi uma pressão importante para o surgimento, ao longo do processo evolutivo, de sistemas de transporte, como é o caso do sistema circulatório. Um sistema agora em que você tem uma bomba, né, que gera fluxo, e gera um movimento agora não de difusão, mas um movimento de convecção, em que todas as moléculas são impulsionadas por diferença de pressão, né, para um lado só. Então você tem o coração, que é uma bomba, que fica, né, gerando diferenças de pressão e gerando fluxo, né, e você tem agora um sistema que impulsiona por convecção as moléculas ao longo de todo o organismo. Se esse sistema parar, o transporte para. Né. Mais ainda, né, esse sistema ele é composto por vasos, além do coração, por vasos grandes, mas vasos que vão se ramificando, como está mostrando a figura aí, até que esses vasos ficam muito fininhos, né, a gente chama eles de capilares. Né, o leito capilar, ou seja, esses capilares eles vão se embrenhando em todos os tecidos para que, quando uma substância como oxigênio, glicose, qualquer substância que uma célula precisa lá na ponta, quando esses capilares eles chegam muito próximos a essas células. E aí ocorre troca entre o capilar e o meio interno, nós já vimos isso, né, e entre o meio interno e a célula que está lá no meio interno, está lá no interstício. Mas o fato é que o sistema circulatório tem que levar essa substância até muito próxima da célula, senão porque a difusão acontece ali em distâncias curtas. Então, eu tenho uma rede de capilar que percorre todo o nosso organismo. E é nesses capilares que ocorrem essas trocas. Né.
No caso do sistema respiratório é a mesma coisa. A gente tem um trato respiratório grande, né, que por diferença de pressão, eu tenho diafragma, né, o músculo do diafragma, né, como uma bomba, como uma sanfona, produzindo fluxo de ar aqui entre o ar atmosférico e o ar que entra no pulmão. Né, então esse ar vem por convecção, como se eu tivesse uma bomba de pressão aqui, numa sanfona inflando, desinflando o pulmão, né, o ar entrando e saindo. Esse ar entra, né, e vai parar. Ele entra pela traqueia, brônquios, bronquíolos, vai parar lá nos alvéolos. Né? E nos alvéolos são estruturas microscópicas, que é lá onde acontece a troca entre os gases, né? O oxigênio entre o CO2, entre o ar atmosférico e o sangue. Né? O oxigênio vai para o sangue, o CO2 do sangue para o ar. Né? Importante que, se a gente pensar naqueles 3 princípios que eu acabei de comentar, os alvéolos, eles são, as vias respiratórias vão se ramificando, e que quando eu chego lá na árvore alveolar, eu tenho uma superfície de troca enorme. Né? A traqueia vai se ramificando em brônquios, bronquíolos, né? E finalmente essa árvore alveolar, parece uma árvore mesmo, de maneira que a superfície de troca aqui, quando eu chego na ponta, lá nos alvéolos, ela é enorme. Se eu pegar o meu pulmão, né, essa superfície de troca, e esparramar pelo chão, ela ocupa o espaço aproximado de uma quadra de tênis. Olha, é como se eu tivesse uma membrana do tamanho de uma quadra de tênis empacotada dentro do meu pulmão, né, e esse empacotamento que permite essa grande área de troca. Tudo bem? Lembra, eu comentei que a difusão ela é proporcional à área de superfície para troca. Mesma coisa, uma coisa parecida acontece no trato digestório, né, no sistema digestório. Eu tenho lá um tubo que começa na boca, eu disse que isso não é meio interno, mas o alimento ele vai percorrendo o trato digestório por meio de movimentos específicos, movimentos peristálticos, até que chega no intestino, que é no intestino delgado, que é onde acontece a absorção. Só que para acontecer a absorção, de novo, né, eu preciso de uma área enorme para que isso aconteça. Né? Então eu tenho o intestino delgado aqui todo enroladinho, né, ele é todo cheio de pregas, né, para aumentar a superfície de contato. E essas pregas possuem vilosidades que, por sua vez, se eu ampliar isso aqui, eu vou ver que existem microvilosidades. Ou seja, em vez de ele ser liso, ele é todo contornado, cheio de bordas e vilosidades, que aumenta muito, até 600 vezes a área para troca dessas estruturas. Ou seja, toda vez que precisa acontecer difusão, e isso precisa acontecer no organismo inteiro, eu tenho lá substâncias, eu tenho lá estruturas microscópicas e grandes superfícies de contato. A mesma coisa acontece no rim, né? Eu tenho o néfron lá, que é uma estrutura microscópica, porque a difusão depende, né? Ela só funciona, ela só é eficaz nessa escala de grandeza pequena. Tudo bem, pessoal? Eu não vou comentar, como eu disse, cada um desses sistemas, porque, enfim, isso seria muito mais do que a gente pretende fazer aqui. Vocês encontram isso facilmente em qualquer livro-texto. Eu queria só dar uma ideia de como, a partir de alguns princípios simples, como o de difusão ou de relação área-volume, a gente consegue explicar o porquê que esses sistemas existem, né, e possuem a estrutura e a função que eles possuem. Finalmente, né, além dos sistemas de troca que a gente viu aqui, o corpo humano possui 2 sistemas de controle, 2 grandes sistemas responsáveis pela integração desses outros sistemas, que são o sistema nervoso e o sistema endócrino. Né, o sistema nervoso, um sistema muito mais rápido, né, de ação muito mais rápida, muito mais imediata, e o sistema endócrino, um sistema humoral, um sistema que funciona com base em substâncias químicas, em hormônios, mas de ação geralmente mais sistêmica e mais lenta, mais duradoura. Né? O sistema nervoso, vocês já viram, né, todo mundo já estudou aqui, mas vocês vão estudar em detalhe mais para frente. No caso do organismo humano, né, a gente tem um sistema central ali, o cérebro, né, o encéfalo, que estão as estruturas centrais, e a medula. Então o sistema nervoso central ele é constituído pelo encéfalo, né, o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico e a medula espinhal. Está em azul na figura. E a partir do sistema nervoso central saem nervos, né? Nervos que saem e entram, ou seja, tanto estruturas aferentes que trazem a informação do corpo para o sistema nervoso central, quanto do sistema nervoso central de volta para o corpo. E ele inerva todo o organismo, né, e faz essa integração, faz o controle dessas funções de maneira muito rápida, de maneira muito imediata, seguindo aquele esquema que a gente já viu na aula passada. Ou seja,
tem um centro integrador aqui, no caso o sistema nervoso central, que recebe informações da periferia, integra essas informações e envia uma resposta. Tudo bem? Esse é o princípio básico de funcionamento do sistema nervoso e também do sistema endócrino. O sistema endócrino, vocês sabem, é um sistema formado por várias glândulas que a gente tem distribuída pelo corpo. Na verdade, não só glândulas, a gente sabe hoje que existem várias estruturas endócrinas ou várias células endócrinas que não estão em glândulas. O tecido adiposo, por exemplo, ele é entendido hoje como uma estrutura endócrina, como um órgão endócrino, na medida em que os adipócitos, as células que formam o tecido adiposo, secretam hormônios importantes, a leptina, por exemplo, importantes para o controle do metabolismo celular. Qual que é o princípio fundamental de funcionamento do sistema endócrino? Eu tenho uma célula endócrina, que pode estar ou não localizada numa glândula, que vai secretar uma substância que pode ou não ser um hormônio, Hormônios são as mais clássicas, mas existem outras substâncias que também são endócrinas e não são hormônios, e essas substâncias vão agir em células que possuem receptores para ela, ou receptores na membrana, ou receptores no citoplasma, ou no núcleo, isso não importa. Onde quer que haja uma célula com receptor para essa substância vai agir nela. O que esses hormônios ou o que essas substâncias fazem? Diversas funções, controlam a reprodução, o comportamento reprodutivo, participam da manutenção da homeostase, participam do crescimento, do desenvolvimento, do controle, da produção, do armazenamento de energia, são diversas funções, todas elas relacionadas ao controle. Tudo bem, pessoal? Então, o sistema nervoso e o sistema endócrino são os dois grandes maestros desses diversos sistemas que a gente viu até aqui. Eu queria terminar a aula só resgatando o que a gente viu na aula passada, os dois conceitos que a gente discutiu na aula passada. Primeiro, o conceito do Claude Bernard, de meio interno e principalmente de fixidez do meio interno como uma condição para a vida livre. Ou seja, essa constância do meio interno mantém a gente livre das condições, sob certos aspectos independente das variações do meio externo. E, finalmente, o conceito de homeostase, criado pelo Walter Cannon, que está relacionado a esses mecanismos de controle de manutenção dessa constância, desse equilíbrio dinâmico do meio interno ou do organismo. Tudo bem, pessoal? Então, a gente viu nessas últimas 4 aulas, alguns aspectos relacionados ao nível de organização que vai lá desde moléculas, átomos, moléculas e organelas e termina aqui no organismo. A gente discutiu um pouco esse lado esquerdo dessa figura que eu mostrei algumas vezes aqui. O lado direito, a interação entre organismos, a formação de populações ou de ecossistemas, ou, enfim, da biosfera inteira, está relacionado muito mais com aspectos ecológicos, vocês vão ver em outras aulas. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado e um abraço. Até mais.